Na psiquiatria moderna, as drogas psicotrópicas tornaram-se as armas de eleição. Mas será que elas são tão seguras quanto fomos levados a crer? Corpos reguladores internacionais como a Food and Drug Administration nos Estados Unidos da América requerem que todas as drogas provem ser seguras e eficazes antes de poderem ser lançadas. Para conseguir isto, as empresas farmacêuticas têm de realizar ensaios clínicos completos e rigorosos que provem a segurança e eficácia das suas drogas antes da sua comercialização. Pelo menos é isso que devia acontecer. Só que, sob o verniz das relações públicas, as alegações dos psiquiatras e empresas farmacêuticas sobre a segurança das drogas psicotrópicas estão longe da verdade, e há muitas razões para isso. Para começar, os testes de segurança das drogas são feitos predominantemente por empresas farmacêuticas, não por órgãos governamentais ou laboratórios independentes, o que gera um conflito de interesses óbvio. They pay for it, they bring in the researchers, they have every opportunity to skew the research, to manipulate it, to produce exactly what they want it to produce. O primeiro passo para apresentar um pedido de aprovação de uma droga psicotrópica é encontrar uma perturbação no Manual de Diagnóstico e Estatística da Psiquiatria e anexá-lo à droga. Depois começam os ensaios clínicos, primeiro em animais, depois em humanos. Se a droga chegar a ser testada em humanos, os ensaios clínicos depois têm 4 fases. Na fase 1, esta é testada no número muito pequeno de voluntários que são usualmente jovens saudáveis, para determinar se a droga não é demasiado tóxica e quais são os seus efeitos secundários. And the studies that are done have young men or women that have very little body fat and are healthy in their 20s. They don't test these drugs on elderly people that have a huge amount of body fat or different proportion of body fat, and they hold the reaction of their drugs is totally different, but they don't ever consider that. Na fase 2, os pesquisadores psiquiátricos determinam se a droga cria os efeitos desejados no corpo humano e quanto é que podem dar antes desta se tornar tóxica. Tal como na fase 1, os sujeitos são na maioria voluntários jovens e saudáveis. So just the people that I already know are going to perform well on my drug are going to be entered in this trial. Well, how well do you think your drug's going to come out? A fase 3 dos testes compara a droga psicotrópica com um placebo, um comprimido de açúcar. Apesar de a fase 3 dos testes ser maior e mais extensa do que as fases 1 ou 2, esta normalmente só envolve cerca de 1000 pacientes e dura somente 4 a 8 semanas, o que certamente não é o suficiente para determinar os efeitos secundários a longo prazo. Hoje em dia, a pesquisa clínica é uma indústria multinacional motivada pelo lucro, em que as empresas farmacêuticas e os investigadores psiquiátricos estão envolvidos em cada detalhe, desde o plano do estudo à análise de dados e a publicação do estudo. Mas ao fazer os seus testes, os psiquiatras enfrentam um problema que o resto do campo médico não enfrenta. É que eles não têm testes científicos para medir as melhorias objetivamente. On a clinical trial for, say, a drug for cancer or for high cholesterol, it's easy to see if something is working because you can look at the study result. The cholesterol level is dropped, or the cancer is shrunk, or the cancer cells are going away, or there are less of them. You can physically see the answer. With mental health issues, you don't have that luxury. Esta falta de ciência permite que os investigadores de drogas psiquiátricas tenham muitas oportunidades de falsear os resultados dos testes de drogas a favor das empresas farmacêuticas. One of the ones I think that is most important is the placebo washout. And what that is basically that they give people placebo pill, the sugar pill, and then anybody who says that they feel better, they get rid of them. And so in which case, they already skew the sample of people being included into the study. That's going to stack the cards against the placebo, and it's going to show an artificial greater effect for the drug. The data shows that the people that got placebo did better. And you know what the researchers said? Oh, that's the placebo effect. Well, we want to get those people out of the study. Outro segredo do ofício consiste em dar aos sujeitos as drogas de teste antes do teste e depois pô-los em abstinência. Então, depois de começar os testes, eles são postos de novo a tomar a droga do teste e saem da abstinência e têm resultados melhores. Ou, se estão a tomar um placebo, continuarão a sentir-se pior.
O psiquiatra Richard Borison, por exemplo, retirou esquizofrénicos do Haldol para gerar psicose ativa, depois pô-los de novo a tomar Haldol durante o teste. Apesar disto, o seu estudo ainda é citado na literatura psiquiátrica. Another way that they can manipulate the data is unweighted distributions. I have 3 studies that I look at. One study has 1,000 people in it, and another one has 10 people in it, and another one has 15 people in it. The 1,000-person study showed that the drug was no benefit at all. But the 2 other studies that only had 10 and 15 people in it showed the drugs were incredibly superior. So what do they say? They say 2 out of 3 studies showed greater benefit to the drug group. Talvez a maneira mais comum de influenciar o resultado do ensaio clínico seja simplesmente não contar os indivíduos que são excluídos do estudo devido aos efeitos secundários. De facto, nos ensaios clínicos para o antipsicótico Zyprexa, 2/3 dos 2.500 participantes tiveram tantos efeitos secundários que foram excluídos. Dos restantes 800, 22% tiveram reações adversas sérias à droga. E durante os ensaios para a aprovação do Prozac, dos 11.000 pacientes testados, apenas 286, menos de 3%, de facto completaram os curtos ensaios de 4 a 6 semanas. Noutra prática comum, os efeitos secundários adversos são ocultados por meio de dar drogas adicionais que não fazem parte do estudo. E sabe-se que alguns pesquisadores simplesmente falsificam os estudos. Um exemplo. O psiquiatra Farouk Abuzahab, antigo presidente do Comitê de Ética da Sociedade Psiquiátrica do Minnesota, uma paciente que ele recrutou para um dos seus ensaios clínicos dizia ter graves pensamentos suicidas. No entanto, nos seus documentos de pesquisa, ele não anotou nenhum efeitos adversos. 2 dias depois, ela saltou de uma ponte em Minneapolis e morreu. Uma maneira final de falsear os dados do ensaio é escondendo as reações indesejadas por meio de usar termos menos assustadores. Este truque foi usado no notório estudo 329 do Paxil, em que efeitos secundários como eventos agressivos, pensamentos homicidas e atos homicidas foram categorizados sob a palavra hostilidade, enquanto os pensamentos e ações suicidas foram categorizados sob o termo nebuloso de risco emocional. Em muitos casos, os ensaios clínicos são preparados de modo a não procurar qualquer violência e suicídio. It is a problem that if these clinical trials don't specifically really ask a lot of questions about the nature of suicidal ideation and how the person feels and hopelessness and akathisia, if they don't ask those questions very specifically, they're not going to really get that data and it's not going to come up. Conceber testes tendenciosos para evitar conclusões negativas, interpretar os dados brutos a favor da sua droga e influenciar todo o estudo para acentuar o positivo são apenas algumas das muitas maneiras de alterar um teste. Foi esta verdadeira tempestade de desonestidade intelectual que levou um perito em drogas a concluir que é possível provar que a maior parte das conclusões de pesquisa alegadas são falsas. Mas são as empresas farmacêuticas que possuem os estudos e quando elas pensam que compilaram provas suficientes para convencer os reguladores de que a sua droga é segura e eficaz, eles submetem os seus ensaios clínicos da fase 3 para aprovação. A FDA apenas exige que sejam submetidos 2 ensaios clínicos, assim as empresas farmacêuticas podem realizar tantos estudos quantos forem necessários para encontrar os 2 que têm mais probabilidade de obter a aprovação da FDA. You only need 2 positive trials against placebo, and it doesn't matter if you did 1,000, as long as you get 2. And it's amazing, sometimes they actually don't. They might pool data from another couple of clinical trials in order to get that approved. They don't need to report all their data. They don't need to report all the trials that they do. They only need to report the ones that they want. They can handpick whichever one they want, and then submit just those couple to the FDA. Como diretor da FDA da Divisão de Produtos Neurofarmacológicos, o psiquiatra Paul Leber queixou-se. O patrocinador poderia fazer estudos até as galinhas terem dentes, até que 2 deles fossem estatisticamente significativos apenas por mero acaso, apresentá-los e dizer que tinha preenchido os critérios. The New England Journal published a study about a year ago showing that many clinical trials that had been conducted and registered with the Food and Drug Administration were never published because they came out showing no significant advantage over placebo. So antidepressants are not as effective as they are being made out to be,
and the side effects are not as emphasized as much as they should be. Este ponto foi inculcado em 2008 pelo psicólogo Irving Kirsch e os seus colegas, que obtiveram da Food and Drug Administration todos os ensaios clínicos submetidos, publicados e não publicados, de 4 antidepressivos de nova geração. Os resultados foram tanto alarmantes como esclarecedores. Nas palavras de Kirsch, as medicações antidepressivas apenas comunicaram benefícios modestos em relação ao tratamento com placebo, e quando os dados de ensaios inéditos são incluídos, os benefícios caem abaixo dos critérios aceitos como clinicamente significativos. Além disto, desde então foram descobertos volumes inteiros de efeitos associados a estes antidepressivos, incluindo homicídio, suicídio e assassínio em massa. People really don't realize that from the beginning there's been a question of how marginally efficacious these drugs really are apart from placebo. And yet we have horrific side effects. Combine the two, and where's your risk to benefit ratio? It's down the toilet. Mas os psiquiatras desprezaram o estudo de Kirsch, porque as drogas psicotrópicas são um grande negócio e os ensaios clínicos são uma grande parte desse negócio. Vejam, por exemplo, Martin Keller, antigo presidente do Departamento de Psiquiatria da Universidade Brown, autor principal do chamado estudo Paxil 329. Este ensaio clínico, que testou o antidepressivo Paxil em centenas de crianças, mostrou que a droga foi geralmente bem tolerada e eficaz, o que em termos científicos é um grande elogio. E a lista de coautores do estudo, 22 dos mais proeminentes líderes de opinião-chave da psiquiatria. I mean, that was a lot of people, but they were the who's who of psychiatry, and this was going to be a publication that I think, took them, into the end zone on getting their approval for kids. Com a bênção da FDA, o Paxil tornou-se um grande êxito no mercado de crianças e adolescentes, com vendas de 55 milhões de dólares em 2002. Foi só quando o gabinete do Procurador-Geral do Estado de Nova Iorque moveu uma ação judicial em 2004 é que a verdade finalmente surgiu. Os dados brutos não só mostraram que o Paxil não era mais eficaz do que o placebo, mas também que os jovens pacientes que tomavam Paxil tinham 6 vezes mais propensão para pensamentos suicidas. Na verdade, estes dados também revelaram que 11 das 93 crianças do estudo desenvolveram efeitos secundários sérios e 7 delas tiveram de ser hospitalizadas. Mas, de acordo com o próprio administrador de Keller, muitas dessas crianças foram retiradas do estudo ou classificadas como não cumpridoras para evitar serem contadas. Sem admitir a culpa, a empresa farmacêutica chegou a um acordo fora do tribunal, pagando 2,5 milhões de dólares, menos dinheiro do que o Paxil estava a render em cada 7 horas. Seguiram-se centenas de ações judiciais civis, mas quando o Dr. Keller, como autor principal do estudo Paxil 329, foi chamado a depor, ele recusou-se a admitir muita coisa. I can't remember exactly what I said. I don't remember anything specific about any of these meetings. If my name wasn't on the top, I wouldn't remember ever having seen it. If I saw them, I don't remember. The answer is, I don't remember. I don't recall if I was. I don't recall asking him, which isn't to say that I didn't. I want to pick up on the question Mr. Coffin asked you about the 5-fold increase of the Paxil kids experiencing suicidality over the placebo kids. Do you recall those questions? I do. And you said that you weren't particularly aware of that, except for with regard to a manuscript that was sent to you in confidence by GSK. Correct. That actually is not correct, though. I mean, this was an issue that had been presented to you by a number of different reporters that you personally responded to. Is that correct? I don't remember. Como é que o Dr. Keller podia saber tão pouco sobre o estudo da droga de que ele foi o autor principal e que ele próprio usou para promover o Paxil para crianças em revistas médicas proeminentes e conferências? The ultimate publication of Study 329 was ghostwritten by an agency hired by GlaxoSmithKline, and eventually they, after the manuscript was written, they put Martin Keller's name on it as an author. There again, and maybe you can tell me where I can find it in the paper. No, I'm asking you if you were aware. I don't remember the specifics. And then we finally showed him a document from GlaxoSmithKline where GlaxoSmithKline says that the study was entirely flawed. It was a complete failed study, and it certainly didn't show that
Paxil was remarkably efficacious for treating children and adolescents in depression. Can you read that into the record, please? Essentially, the study did not really show Paxil was effective in treating adolescent depression, which is not something we want to publicize. We asked him, with that information now, how can you tell us that it would be okay and safe to give a kid Paxil? And he couldn't answer the question. He sat back, he put his head in his hands, and for, the longest 2 minutes sat there silent. Durante os últimos 2 anos do seu estudo do Paxil, Keller embolsou pessoalmente $1 milhão em dinheiro da empresa, algo que ele não revelou na sua pesquisa publicada. When people look at the field of psychiatry and they hear all these reports in the New York Times and Boston Globe, and they see this psychiatrist or this psychologist, took money and didn't disclose it, they wonder, well, is this causing a biases, in the field? I think that's a legitimate concern of the public because of the fact that it is true. Com este nível de corrupção a impregnar os ensaios de drogas psicotrópicas, ficamos com a questão: onde estão aqueles a quem confiamos a nossa proteção?